Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho e hoje vamos conversar sobre Concord, que em menos de um mês do seu lançamento terá seu inevitável fim. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like para apoiar o canal e se inscreva para não perder nada. Então, bora! A Sony anunciou nesta terça-feira, dia 3, que os servidores de Concord serão desativados e o jogo não estará mais disponível para compras nas lojas digitais a partir de 6 de setembro, sexta-feira. Essa decisão chega pouco mais de uma semana após o lançamento do jogo. Em uma publicação no blog oficial da PlayStation, Ryan Elias, que é o diretor do jogo na Firewalk Studios, reconheceu que, abre aspas, embora muitas qualidades da experiência tenham repercutido nos jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram do jeito que pretendíamos. Portanto, nesse momento, decidimos tirar o jogo do ar e explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor nossos jogadores. Apesar de oferecer reembolso completo nas lojas digitais, a Sony afirmou que quem comprou a versão física de Concord deve entrar em contato com o ponto de venda que você fez a compra para tentar a devolução. Isso vai variar de loja para loja, então se você adquiriu no Brasil, tenha sua nota fiscal em mãos e veja como proceder para evitar aquela dor de cabeça. O cancelamento de Concord nos faz lembrar de outros jogos que prometeram muito, mas no final não entregaram nada. Por exemplo, Anthem, que foi lançado em 2019, jogo da EA, que foi um fracasso tão grande que ela mesma desistiu de transformar a BioWare em uma produtora focada em multiplayer. Mesmo com as vendas iniciais boas, as críticas pesadas e os defeitos evidentes acabaram com o jogo. Outro exemplo é o jogo dos Avengers, que tentou combinar uma campanha single player com um modelo de serviço e infelizmente o jogo foi criticado pela repetição das missões e a falta de conteúdo de qualidade, afastando muitos jogadores. E quem não lembra do lançamento caótico de Cyberpunk 2077? Me conta nos comentários se você comprou o jogo na pré-venda, jogou ou pediu reembolso. O jogo foi lançado cheio de bugs, especialmente nas versões de consoles da geração anterior, PS4 e Xbox One. A Sony até tirou o jogo da PlayStation Store, algo inédito na época, e ofereceu um reembolso completo. Mesmo sendo um nome tão aguardado, o jogo tropeçou feio no lançamento. Diante desse e tantos outros exemplos, deveríamos se perguntar: será que a indústria está aprendendo com esses erros? Vamos falar sobre o modelo de negócio de jogos como serviço. Para quem ainda não conhece, a ideia por trás disso é muito simples: lançar um jogo e continuar lucrando com microtransações ao longo do tempo. Parece atraente, certo? Mas muitas empresas não estão preparadas para desenvolver um jogo que realmente cria uma comunidade sólida. Os jogos multiplayer que têm sucesso nesse modelo estão no mercado há anos, têm uma fanbase muito forte e são constantemente aprimorados. Por outro lado, vemos empresas lançando projetos apressadamente, na espera de que, se o jogo der certo, eles possam investir mais recursos posteriormente. Porém, muitas vezes, resulta em lançamentos fracassados e impacto negativo na reputação da empresa. Quando um jogo como Concord falha tão rapidamente, a confiança dos jogadores na empresa diminui. A Sony, por exemplo, precisa ser cautelosa com seus próximos lançamentos, pois cada fracasso deixa uma marca difícil de apagar. Será que esse modelo de jogos como serviço é sustentável a longo prazo? Uma pergunta que eu me faço muito é: até quando essas práticas serão sustentáveis na indústria de games? Se pararmos para analisar, centenas de milhões de dólares estão sendo desperdiçados em projetos que, quando finalmente lançados, são descartados tão rapidamente que nem conseguem se pagar. Essa tendência de jogos como serviço vem crescendo, mas às custas de jogos single players de qualidade. Vemos que aos poucos até os jogos de campanha estão sendo convertidos para esse modelo. E os poucos que ainda são desenvolvidos apenas como jogos single player, jogos de campanha, acabam enfrentando cortes de recursos significativos, que prolongam o desenvolvimento e posteriormente a entrega do próprio jogo. Depois dessa nova tragédia, esperamos que o prejuízo financeiro causado pelo cancelamento de Concord sirva de lição, e não dê obstáculo para futuros investimentos em bons jogos de campanha ou até mesmo de jogos como serviço. O fracasso de Concord é mais uma prova de que, se não houver o mínimo de respeito pelos consumidores, até mesmo os jogos mais promissores terão seus dias contados antes mesmo de serem lançados. Existem muitos competidores no mercado de jogos como serviço, como por exemplo Call of Duty, seu Warzone e Fortnite. Não é fácil entrar nesse grupo seleto de jogos, que tem uma taxa alta de fidelização dos seus jogadores.
e mais do que nunca as empresas terão que reavaliar suas prioridades para não virarem estatística. Bom pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu precioso like e comenta aqui embaixo o que você achou desse cancelamento, que convenhamos já era muito esperado. Nos vemos no próximo vídeo, muita gameplay pra vocês, até mais!